Uniclac. Olá, meus amigos, eu sou o professor César Baldão, estamos aqui para mais uma aula da resolução número 2152 de 2010 do Estado do Espírito Santo. Essa é mais uma aula, mais uma resolução que fala sobre a educação especial, agora sobre a regulamentação da educação especial. Nós vimos na aula anterior, ou no slide anterior a esse, que existe uma diretriz, as diretrizes, né, de quem vai realizar a educação especial, quais são as regras da educação especial, onde é que ela se dá, se ela se dá só na escola regular ou não, isso aqui vai tratar disso também, só que aqui vai tratar da regulamentação. Lá nós falamos sobre as diretrizes, né? Por exemplo, a educação especial, ela se dá fora ou dentro da escola regular, e quando ela se dá fora da escola regular, quem é responsável? Só entidades governamentais ou entidades filantrópicas sem fins lucrativos também, tá? Então nós vimos que entidades filantrópicas sem fins lucrativos também podem oferecer uma educação especial e matricular o aluno na educação especial. Vimos também que é admissível a dupla matrícula de alunos em escolas regulares e nessas escolas de educação especiais sem fins lucrativos, filantrópicas ou governamentais mesmo, tá? E nós vimos também lá nas diretrizes que o governo deve apoiar essas instituições filantrópicas financeiramente e tecnicamente, tá? E essas instituições devem manter salas de apoio, salas de recursos, tá? Para que esses alunos tenham total apoio, a total formação de preparação que deve ser para a vida toda, tá? Quando se fala educação para a vida toda, nós estamos falando de uma preparação que ele tenha na escola que vai dar condições para que essa pessoa, durante toda a sua vida, continue aprendendo e continue evoluindo para que ela tenha o mínimo de autonomia, tá? O mínimo de autonomia para viver. Quando se pensa em educação especial, em filho com necessidade especial, o pai, a mãe, as pessoas responsáveis já pensam diretamente em como esta pessoa será quando não tiver nenhum acesso, nenhum apoio, tá? Então, há leis agora sendo fomentadas para que uma pessoa com necessidade especial que não tenha o apoio familiar tenha o apoio governamental para que possa sobreviver aqui na sociedade, porque essa é uma preocupação dos pais, tá? Então, vamos lá. Ó, essa presente resolução regulamenta a oferta da educação especial no Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo, tá? Especificamente, estamos falando de uma resolução do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo. Tudo bem? Então vamos lá. O que diz a resolução? Olha lá. As instituições que integram o Sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo deverão matricular os alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e alta desabilidade, superdotação. Vejam que a gente coloca, quando a gente pensa pessoas com deficiência, a gente não pensa só, aliás, nós pensamos ou costumamos pensar em pessoas que têm um nível abaixo do que é considerado normal. Mas pessoas com superdotação, com altas habilidades, são aquelas pessoas que conseguem fazer coisas de maneira autônoma, conseguem aprender sem o auxílio da escola muitas vezes, ou conseguem aprender mais do que a escola ensina normalmente. Essas pessoas também são consideradas pessoas que devem ter apoio educacional especializado, tá? Então, elas devem ser matriculadas nas classes comuns do ensino regular, tá? Classe comum no ensino regular. Por quê? Porque é preciso que elas tenham a sociabilidade, para que elas se socializem e também para que as pessoas que estudem com ela tenham condição de depois, lá na sociedade, terem esse contato e saberem que essas pessoas não são pessoas de outro mundo, seres extraterrestres que devem ficar isolados. Não, tá? Mas junto com isso, nós já vimos que deve haver um ensino especializado. Então, ó, deve ser matriculado em salas comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, tá? Isso é muito importante que vocês saibam, tá?
matriculado na sala comum, tendo, obviamente, tudo aquilo que nós falamos lá atrás sobre como se deve tratar esse aluno com necessidades especiais, tá? E também o apoio especializado no contraturno. Ofertado em salas de recursos ou centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, tá? Sem fins lucrativos. Só que não podemos esquecer, essas entidades filantrópicas, confessionais sem fins lucrativos, devem ser entidades que estejam regulamentadas. Elas devem ser entidades que estejam cadastradas no Sistema Nacional, porque se elas não forem cadastradas, elas não recebem recursos, tá? E a educação que esteja matriculada nessas instituições, o aluno que esteja matriculado nessa instituição, ele não vai ser considerado um aluno com atendimento especializado, tá? E aí ele não recebe todos os recursos, todos os benefícios que um sistema regularizado tem. Então, se uma pessoa esteja lá, ela precisa estar matriculada num sistema, né, numa dessas entidades, e essa entidade tem que ter matrícula, tem que ser regularizada, tá? Primeiro aqui, ó, sobre isso. O atendimento educacional especializado será realizado no turno inverso, também chamado de contraturno, da escolarização regular, não sendo substitutivo às classes comuns. Ou seja, não se pode, pela legislação, colocar um aluno só numa educação especializada e tirá-lo da educação regular. Ele também não recebe os benefícios, tá? E a mãe e o pai, hoje, é responsabilizado por isso. Então, ele tem que estar numa escola regular e, ao mesmo tempo, matriculado numa escola especializada, tá? Nós vimos lá na resolução anterior que essa dupla matrícula, ela é regulamentada para esse tipo de aluno, tá? Então ele tem que estar no contraturno na escola e no contraturno na escola especializada, tá? Como a gente já disse, na escola especializada que esse aluno vai conseguir ter acesso a conhecimentos específicos que vão dar oportunidade para que ele saiba fazer trabalhos manuais, para que ele consiga trabalhar, atender o público, ele vai ser treinado para isso, tá? 2. Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente, tá? Prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos do ensino regular. Então tá aqui. A segunda é uma adendo à primeira. Então o que é um atendimento educacional especializado? Aquele que se dá no contraturno da educação do aluno, tá? Então o aluno está lá, ele está numa matrícula, ele está sendo matriculado numa escola de educação especializada, mas ele deve obrigatoriamente estar no ensino regular, para ele ser considerado um aluno com atendimento especializado. Senão ele é só mais um aluno que não tem atendimento especializado porque ele não tem escola regular, tá? É mais ou menos isso. Ele está lá tendo um atendimento, mas não vai ser considerado um atendimento especializado, porque ele tem que ser um atendimento complementar à educação que ele tenha no ensino regular, tá bom? Então, basicamente é isso. Atendimento escolar especializado tem que se dar obrigatoriamente num contraturno. Ele tem que matricular esse aluno que tem que já ter uma outra matrícula. Pode ter 2 matrículas? Pode, para aluno especial, tá? Vamos lá. 3. Consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo publicado no Diário Oficial de 26/2/2010. Utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação dos transportes e demais serviços. Ou seja, tudo que vai ajudar uma pessoa com deficiência a promover uma educação especializada é considerado recurso de acessibilidade na educação, tá? Acessibilidade por quê? Porque ele vai dar acesso para a pessoa ir para o ensino regular, ou ir para o mundo, ou ir para a escola,
para que ele possa aprender mais. Então, são sempre recursos para que a pessoa possa aprender mais e ter um mínimo de condição de igualdade com uma pessoa que não tem nenhum problema, tá? É disso que a gente está falando. Então, uma pessoa que tenha necessidade especial, ela vai ter condições com esse recurso de acessibilidade, com a educação especial, a ter uma educação parecida, igual ou potencialmente igual para que ele possa aprender, tá? As salas de recursos, que é aquelas que a gente vai no contraturno, são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários, materiais pedagógicos organizados para a oferta do atendimento educacional especializado, tá? Então, depende muito da demanda, depende muito de quem procura. Por exemplo, se eu tenho alunos com superdotação, então eu tenho que ter uma escola que vai trabalhar especificamente com aquele aluno, com atividades que vão desenvolver, vão ampliar o seu potencial, como a gente já viu. Quando o aluno tem deficiência, eu vou ter um material que vai ajudá-lo a equacionar ou tentar equacionar os problemas educacionais que ele tenha na escola regular, tá? Além disso, vai promover para esse aluno com deficiência atividades que vão fazer com que ele consiga fazer trabalhos manuais, falar com mais propriedade, atender o público, se for o caso. Para quê? Porque ele consiga, no mercado de trabalho ou na sociedade, ter uma utilidade, consiga ser produtivo e, principalmente, ter autonomia, que essa é a palavra fundamental nesse sentido, tá? Bom, a educação especial deverá se realizar em todos os níveis, tá? Isso aqui, moçada, mais uma vez, está no texto da resolução. É o texto da resolução que você precisa entender o que está acontecendo, tá? Educação especial deverá se realizar em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Tudo, desde o início até o final, a educação especial deverá ser realizada. Então, ele está numa escola regular, desde pequenininho, no contraturno, para o resto da sua condição de estudante, ele vai ter essa educação especializada, tá? Devendo integrar a proposta pedagógica da escola. A gente já falou, não existe uma proposta separada para a educação especial. Então, essa proposta, quando se faz a proposta da escola, já se coloca no texto da escola, no corpo do texto, essa proposta de educação. Ah, professor, mas se eu não tiver aluno, não tem problema. Se você não tiver, você pode ter. E entendo, você já tem a proposta de como trabalhar, tá? Diferente que se eu não tenho aluno, como é que eu faço? Eu vou ter que reformular a proposta, tá? Então é bom que quando se faz a proposta de escola, já se coloque como que se vai trabalhar a educação especial, tá? Envolver a participação da família e ser efetivado em articulação com as demais políticas sociais, ok? Então na proposta eu já faço essa perspectiva de articular a família, a sociedade, a comunidade escolar, os outros alunos e, principalmente, as demandas políticas, tá? Políticas públicas, né, que vão beneficiar os alunos, todos os alunos. Então, quando eu crio perspectivas, quando eu crio essas perspectivas, eu crio também dados, tá? Para que sejam elaboradas políticas públicas que atendam todos os alunos, inclusive os que têm necessidades especiais. Por isso que quando se faz uma proposta, essa proposta deve ser bem elaborada, com todos os dados, com todas as perspectivas bem estudadas, e não copiada, como acontece em alguns estados, não no Espírito Santo, tá? Vamos lá. A proposta pedagógica da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do atendimento educacional especializado, prevendo na sua organização, sala de recurso, tá? Então, a proposta pedagógica ela deve prever na escola e na própria escola. Nem todas as escolas, a gente sabe, tem sala de recurso, tá? Por quê? Porque nem toda gestão é uma boa gestão, né? Vamos falar sério. Nem toda gestão, ela se compromete. Nem toda gestão sabe articular uma boa proposta. Então, na proposta, mesmo que não tenha a sala, você deve propor a sala de recurso, tá? Primeiro, sala de recursos, espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. 2,
matrícula no atendimento educacional especializado de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outras escolas. Então deve prever a matrícula de alunos, tá? Não pode ser assim de improviso. Ah, eu tenho uma proposta, mas eu não previ. Então eu tenho 20 vagas, eu tenho 20 alunos da escola de ensino regular, normal, sem deficiência, e eu tenho um aluno que vai ter que entrar agora com deficiência. Como é que eu faço? Eu tenho que prever isso, tá? A previsão é importante. 3, aliás, cronograma de atendimento aos alunos, tá? Isso aí, toda proposta deve ter um cronograma. Se você põe lá na proposta que deve ter aluno com necessidades especiais, no cronograma da proposta você deve ver como é que esses alunos vão ser atendidos, etc., como é que vai ser feito, tá? Beleza? 4, plano de atendimento educacional especializado, tá? Identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Então, eu tenho uma proposta e da proposta eu faço o meu plano, tá? Professor, e se eu não tiver aluno? Eu não preciso fazer o plano, obviamente, né? Eu só vou fazer o plano se eu tiver aluno. Então uma coisa é a previsão da proposta. Então eu tenho a proposta pedagógica, dentro dessa proposta pedagógica eu tenho que ter na escola. A proposta pedagógica ela é a proposta de como vai ser trabalhado as questões da escola. Nessa proposta eu vou prever que se eu tiver alunos de escola de educação especial, ele vai ser trabalhado assim, assado, coloco um cronograma, etc. Bom, vamos que eu tenho aluno, certo? Eu tenho os alunos, aí eu faço o quê? Um plano de atendimento. O plano vai ser feito colocando identificação das necessidades educacionais, porque eu só faço a identificação se eu tiver um aluno, correto? Então eu tenho um aluno com necessidade especial. Vou prever, vou identificar, aí eu vou definir os recursos necessários das atividades que vão ser desenvolvidas, né? E vou aplicar, certo? Se eu não tenho aluno, eu não preciso fazer o plano. 5, professores habilitados para o exercício da docência do atendimento educacional especializado, que é do contraturno, tá? Então, por exemplo, na escola eu tenho uma sala de recursos, eu preciso de um professor especializado para a sala de recursos, correto? Eu preciso de um professor especializado para a sala de recursos. No ensino regular, eu não preciso de professor especializado. Eu tenho que ter professor preparado para receber esses alunos. Muitos professores não se acham preparados ou especializados para receber alunos em escola ensino regular. Eles acham que eles devem saber tudo sobre a surdez, tudo sobre o autismo. Não. Eles precisam estar preparados para trabalhar com isso e buscar naquelas salas de educação continuada a perspectiva do trabalho quando tem esse aluno. É para isso que serve a educação contínua, educação continuada, tá? Então, quando eu chego lá, eu vou me preparar naquela minha hora de atividade ou na sala de educação continuada, eu vou perguntar, vou trazer textos, vou discutir se eu tiver um aluno com determinadas necessidades, para minimamente eu saber como eu vou trabalhar com ele, tá? Para eu trabalhar com ele, porque o processo na escola regular não é que o aluno saiba tudo, mas tudo que ele aprende é importante, como a gente já falou na resolução anterior, tá? 6. Outros profissionais da educação, quer dizer, tradutor, de intérprete de língua brasileira de sinais. O professor de Libras que vai trabalhar, ou o tradutor que vai trabalhar com o aluno, é muito importante que se diga, ele vai ser um tradutor da língua do aluno para a língua portuguesa. Ou da língua portuguesa para a língua do aluno, tá? Se o professor da sala de aula já trabalhar com isso, ele vai ter um trabalho maior, mas ele pode automaticamente fazer a tradução. Agora, é legal que tenha um tradutor para que o professor não tenha essa dupla função. Então o tradutor fica no canto da sala de preferência, olhando para o aluno e traduzindo o que o professor está falando em língua portuguesa. Lembrando que a perspectiva do ensino de surdos é uma perspectiva de bilinguismo, é bilíngue. Por quê? Porque ele aprende primeiro a sua língua, que é a língua de sinais. Depois ele aprende a língua portuguesa. E é muito importante porque muitos professores querem cobrar de um aluno surdo
que ele tenha a mesma capacidade de aprendizagem de um outro aluno, que saiba falar a língua portuguesa. Ele ainda não sabe, ele vai falar com dificuldade, ele não ouve, e é imperativo que a pessoa que vá aprender a escrever, ouça. Como ela não ouve, ela vai ter dificuldade de escrever. Tá? Então isso é muito importante que se diga. 7. Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros, que maximizem o atendimento educacional especializado por meio de parcerias e convênios, que a gente já falou, com as chamadas parcerias, que pode ser público-privado, pode ser parcerias com educação, com entidades educacionais filantrópicas, sem fins lucrativos, tá? Qualquer coisa que venha a ajudar a escola no sentido de melhorar a condição da pessoa com deficiência, tá? Ó, o atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar ou domiciliar será ofertado aos alunos, presta atenção, pelo respectivo sistema de ensino, de forma complementar ou suplementar, quando suas condições de saúde assim o exigirem. Parece brincadeira, mas é verdade isso. Há pessoas que não conseguem levantar da cama, mas mesmo essas pessoas têm o direito constitucional garantido de aprenderem. E aí você pode ter um professor que vá atender em domicílio. Tá? Em domicílio, para que minimamente essa pessoa possa se comunicar, ela possa ter conhecimento de várias coisas, ou ela possa aprender normalmente, mas em casa, porque ela não consegue levantar. Tá? E aí entram pessoas com pessoas de desenvolvimento mórbido, é um termo esquisito, né? Por exemplo, pessoas muito gordas, que não conseguem levantar da cama, tá? É uma coisa excepcional, mas ela pode sim ter um atendimento em casa, educacional em casa, tá? Hoje, há a possibilidade de pessoas terem conhecimento, terem acesso a vídeo, né? Videoaulas, certo? Mas essas pessoas também têm uma excepcionalidade que elas podem ter um atendimento especial, tá? Por causa da sua condição. Condição o quê? Não consegue andar, não consegue se locomover, tá? Olha lá. Os alunos com altas habilidades superdotados terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvida no âmbito de escolas públicas de ensino regular em interface, tá, com os núcleos de atividades para altas habilidades de superdotação e com as instituições de ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Então, nós, como a gente já falou várias vezes, nós estamos engatinhando aí nesse aspecto. Então, um professor de ensino fundamental de outros países, Coreia, Japão, Estados Unidos, Rússia, né, Canadá, eles sabem identificar de cara se um aluno tem perspectiva de superdotado, se ele tem características de um aluno superdotado. E aí o que ele faz? Ele encaminha este aluno para um atendimento especializado. Então você vai ter, por exemplo, na China, um aluno, isso está no YouTube, é um aluno, um menino que acho que tinha 12 ou 14 anos e ele terminou o doutorado. Verdade, professor, está brincando? Não estou brincando, ele terminou o doutorado com 14 anos. No Brasil nós tivemos um menino que terminou a faculdade, mestrado, sei lá, ele tinha 19 ou 17 anos. Foi o único caso, tá? Mas esses casos são muito comuns em outros locais. Por quê? Porque eles potencializam o conhecimento daquele aluno, tá? Então o aluno consegue aprender, eles vão colocando, até onde o cara consegue ir. Isso se faz em escola especializada, tá? No Brasil nós temos, mas estamos, como eu digo, volto a repetir, engatinhando sobre isso aí, tá bom? Bom, o atendimento educacional especializado na modalidade da educação de jovens e adultos, na educação profissional, técnica de nível médio, deve possibilitar a implantação de oportunidades de escolarização, formação para inserção no mundo do trabalho e efetiva participação social. Nós vimos isso muito na 3.777, aquela resolução grande que nós vimos de 300 e poucos artigos, tá? Então, o atendimento educacional especializado na modalidade de jovens e adultos, também no ensino de educação especial, deve fazer o quê? Óbvio, fomentar,
preparar esse cidadão para o mercado de trabalho, tá? Aqueles que conseguem desenvolver atividades devem ser preparados para trabalhar, serem úteis, terem autonomia, conseguirem os seus próprios recursos, depois conseguirem aposentadoria, para que no final da vida consigam ter uma vida melhor, um bem-estar melhor, tá? Vamos lá. A interface da educação especial na educação indígena e na educação do campo deve assegurar que os recursos, serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes nas propostas pedagógicas, construídos com base nas experiências socioculturais desses grupos. Aí entra a questão do campo, e aí vamos colocar a educação quilombola, também considerada como educação do campo pela LDB, e a educação de indígenas. Bom, na educação de indígenas tem uma perspectiva um pouco diferente, que entra a questão cultural. Quando coloca a questão sociocultural, colocam também que muitas sociedades indígenas, eles não aceitam pessoas com deficiência, tá? Então, as que são mais culturalmente mais, digamos, adaptadas, elas vão ter essa perspectiva, mas as que não estão, elas podem inclusive matar, matam as pessoas com deficiência, etc. Então há um problema sociocultural aí que nós temos. Mas, de qualquer forma, o que a lei prevê é que toda a educação que uma pessoa da cidade, uma pessoa do âmbito urbano tenha, uma pessoa do campo, indígena ou quilombola, também tenha, tá? Todas essas, inclusive a previsão de recursos para a educação especial no contraturno, com salas de recurso e etc. Tá bom? Bom, na educação superior, a transversalidade de educação especial se efetiva por meio do planejamento, organização de recursos e serviços de acessibilidade ao currículo, à comunicação e aos espaços, bem como pelo desenvolvimento de ações que promovam a inclusão, o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos, tá? Então, tudo que se tem numa educação básica, se tem na educação do ensino superior. Agora, quando fala de transversalidade, são elementos que perpassam as disciplinas ou atitudes, perspectivas educacionais que perpassam as disciplinas para que esse aluno tenha condição de fazer um ensino superior, tá? Como o ensino superior normalmente é um ensino especializado e técnico, alguns cursos devem privilegiar ou primar pela educação mínima básica para que esse aluno saia depois e tente desenvolver atividades. É uma coisa muito complicada de se entender. Por exemplo, um aluno com deficiência que queira fazer o curso de, sei lá, de enfermagem, as perspectivas técnicas ele deve aprender, porque se ele não aprender, ele não tem condição de fazer, tá? Por mais que isso soe como uma questão de tirar a pessoa do âmbito da educação, ela é muito mais fácil de ser feita na educação básica. Na educação superior é mais complicado. O ensino técnico superior, que você está mexendo com gente, por exemplo, nesse caso, eu não posso colocar um profissional que não saiba fazer as coisas mínimas previstas na educação, tá? Então isso é muito importante. Por isso que é muito cuidadoso isso aqui, ó. Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio do planejamento e organização de recursos a serviço da acessibilidade ao currículo, à comunicação e aos espaços, bem como pelo desenvolvimento de ações que promovam a inclusão, o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos. Ou seja, no ato da matrícula, eu tenho um aluno que vou fazer toda uma entrevista com ele e vou dizer, olha, qual a sua perspectiva, o seu desenvolvimento sociomotor, você vai fazer determinadas atividades, né? Quer dizer, eu vou fazer turismo, beleza, se eu falar, eu conseguir falar, me comunicar, eu posso fazer turismo. Agora, fazer medicina, né? Com problemas de coordenação motora, deficiência intelectual, é mais complicado, tá? Bom, a elaboração e a execução do plano de atendimento educacional especializado são de competência dos professores que atuam na sala de recursos ou de centro de atendimento educacional especializado em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação da família e em interface com os demais serviços setoriais de saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento, tá? Então,
o plano de atendimento educacional especializado é feito não pelo professor da escola regular, da sala regular, mas aquele professor da sala de multimeios, aquele professor do ensino especializado para atendimento às pessoas com necessidades especiais, tá? Bom, quem que é o público-alvo? Considera-se público-alvo do atendimento educacional especializado. Presta bem atenção. Alunos com deficiências, aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esses são alunos com deficiências, tá? 2. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento, alunos autistas, por exemplo, tá? Que não têm necessariamente retardamento mental, mas podem sim desenvolver deficiência intelectual. Aqueles que apresentam um quadro de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Também as pessoas com paralisia cerebral, etc. Comprometimento nas relações sociais, os autistas. Na comunicação, os autistas. Estereotipais, os autistas. Motoras, né? Incluindo também aqui os alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger. Então, tudo isso aqui está falando do autismo. Autismo clássico é aquele autista mais severo. Síndrome de Asperger é o autista mais funcional, aquele que fala, que anda, que pode ter emprego, vive quase que normalmente ou normalmente. Síndrome de Rett, que é um tipo também de transtorno no desenvolvimento. Transtornos degenerativos da infância, psicose e tratamentos invasivos sem outra especificação, tá? Que ainda não foi descoberto ou que não foi diagnosticado, tá certo? Por último, 3. Os alunos com altas habilidades, aqueles que apresentam potencial elevado e grande desenvolvimento com áreas do conhecimento humano, já falamos sobre isso muito, né? Isolados ou combinados, intelectual, de liderança, psicomotora, artística e de criatividade, lembrando que o aluno não vai ter, um aluno com superdotação não vai ter todas as habilidades. Não existe no mundo um aluno superdotado em todas as áreas, ou em uma ou em 2 áreas no máximo, mas que, quando pequena, ele consegue desenvolver as atividades, todas elas, com uma maior velocidade do que os outros alunos. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.